Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso amado Mestre, aquele que é o nosso modelo e o nosso guia, nos envolva na noite de hoje, nos proporcionando entendimento e vontade plena de que ao sairmos daqui, saiamos decididos de mudar as nossas vidas, mudar as nossas condutas, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais harmoniosas, mais felizes, mais gratas com Deus. O Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, que todos nós abraçamos, que todos nós estudamos, que todos nós praticamos, nos traz novidades a respeito da nossa vida. Nos informa a respeito de tudo o que nós precisamos para ter mais fé na nossa vida, de confiarmos mais em Deus, de sermos mais gratos pelas coisas que possuímos, pelas oportunidades que temos. Muitos de nós não temos condições, às vezes, de estarmos aqui no Centro Espírita equilibrados. Viemos aqui apresentando problemas espirituais. Viemos aqui em busca de um lenitivo, de uma bênção que nos transforme os nossos pensamentos, que mude os nossos pensamentos para melhores. Nossos irmãos espirituais, os mentores dessa casa, desde o início do dia de hoje, já estão preparando esse ambiente para que nós todos que estamos aqui hoje recebamos em nossos corações essas bênçãos de luz. E eles fazem votos que nós todos recebamos isso, essas bênçãos em nossos corações e nos transformemos. É muito importante essa decisão de transformação, porque ao contato com a doutrina espírita, a proposta da doutrina espírita é essa mudança. Porque a doutrina espírita, ela nos revela um mundo novo. Ela nos explica que nós somos espíritos imortais. Que nós, ao desencarnarmos, ao morrermos, ao batermos as botas, nós continuaremos a ser o que nós somos. Se nós somos pessoas boas, que gostam de fazer o bem, que se dedicam a trabalhar pelo próximo, nós, quando desencarnarmos, seremos recebidos no plano espiritual por espíritos que assim pensam, por espíritos que afinam com essa identidade que nós praticamos aqui. Mas, se nós aqui temos o mau hábito de fazermos o mal, de passarmos as pessoas para trás, de sermos egoístas, de pensarmos só em nós, ao desencarnarmos, provavelmente nós vamos enfrentar dificuldades, e muitas dificuldades, porque toda a nossa vida foi pautada nessas situações, e nós nos esquecemos de nos ligar com os bons espíritos, que sempre estão à disposição para nos auxiliar. Essa é uma informação que a doutrina espírita nos traz. E a doutrina espírita também nos fala sobre a reencarnação. Nós não estamos aqui a primeira vez. Nós estamos encarnados nesse corpo físico, onde nós enfrentamos às vezes dificuldades, muitas dificuldades, mas que a doutrina espírita nos explica essas dificuldades que podem ser de outras vidas passadas, porque nós, como os espíritos imortais, nós viemos de outras reencarnações, e de lá do passado nós trazemos erros e nós trazemos acertos. Provavelmente nós trazemos muito mais erros do que acertos. Por isso nós todos aqui temos problemas e estamos reencarnados aqui num planeta que é tido como de provas e expiações, que agora está se tornando um planeta de regeneração. Mas essa regeneração, ela não vai acontecer no ambiente do planeta, ela vai acontecer dentro do nosso coração, a partir do momento que nós entendamos a proposta de Jesus através da doutrina espírita. Então nós já sabemos da reencarnação. É um fato muito importante em nossas vidas, porque nós temos certeza agora que se nós errarmos aqui, se nós fizermos o mal aqui,
que vai ser muito duro. Ao passarmos para o plano espiritual, haverá sofrimento. E depois nós vamos reencarnar junto com as pessoas que nós um dia prejudicamos. E nós vamos enfrentar esses problemas, porque todo problema volta, todo erro vai voltar para ser corrigido. Então a reencarnação explica isso. A doutrina espírita também nos fala, é outra lição, que há uma comunicação incessante entre o plano espiritual, os amigos do plano espiritual, e o plano material, que somos nós. Essa comunicação é ininterrupta, é incessante. Conforme nós emitimos pensamentos, que podem ser bons, ruins, maus, nós nos comunicamos com os espíritos que pensam do mesmo jeito. Então a importância de nós termos pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos luminosos, e não nos deixarmos levar por pensamentos maus. E nós nos descuidamos, e às vezes nos deixamos levar por pensamentos maus, a maioria das vezes. Nós saímos de casa, correndo, sempre atarefados, né? Sempre atrasados. Nós esquecemos de sair de casa e fazer uma oração. A oração nos liga com os bons espíritos, com o nosso protetor espiritual, porque cada um de nós aqui tem um protetor espiritual. Cada um de nós, quando resolveu e pediu para reencarnar aqui na Terra, foi designado para nós um protetor espiritual. É aquele que nos auxilia, é aquele que nos manda os bons pensamentos. E através de oração, através desse bom pensamento, ele nos dá conselhos. Quando a gente vai fazer uma coisa, qualquer coisa que seja, que a gente pare e ore. Vai sair de casa, faça uma oração. Vai se alimentar, faça uma oração. Mas não é aquela oração de ajoelhar, levantar, não. É uma oração simples. Eleve o pensamento aos bons espíritos, a Jesus. Ah, Jesus, me ajuda nessa hora, me ajuda, me alimenta esse pensamento, me manda bons pensamentos, boas decisões, para que eu sempre tome boas decisões e sempre faça o bem. E Jesus vem ajudar. É simples. E nós esquecemos de fazer essa oração. E às vezes nós chegamos em casa, depois de um dia de trabalho, e a gente vai lá e liga o programa na TV, mas não é o programa que eleva o nosso espírito. É um programa que você vê as notícias, cada vez vai mais para baixo o nosso pensamento. Cada vez a gente vai lá, o nosso pensamento, e os espíritos trabalham com essa matéria de pensamento. E conforme nós emitimos esse pensamento ruim, nós atraímos más companhias para a gente. E para dormir, então, quando nós vamos dormir, é ideal a gente fazer uma oração, pedir ajuda para os bons amigos espirituais, porque quando a gente dorme, a gente é levado para o plano espiritual, e pode ser para lugares bons ou lugares ruins. Quando a gente se liga através da oração, a gente é levado para lugares bons, onde vão nos instruir, vão nos acalmar. E às vezes a gente também não faz oração para dormir. Aí a gente dorme, levanta no outro dia, está mais cansado ainda. Parece que não dormiu. A oração, gente, a oração faz com que a gente se ligue com os bons espíritos. Então, a gente já sabe agora que o pensamento atrai companhias boas ou atrai companhias ruins. O Espiritismo nos explica isso. Hoje nós já sabemos disso também. O Espiritismo também nos fala que nós somos espíritos em processo de evolução espiritual e que nós um dia, nós seremos espíritos tão evoluídos quanto anjos. Essa é a nossa destinação, e nós não retroagimos. Nós vamos ser espíritos ainda perfeitos. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso destino. Nós vamos conseguir isso a partir do momento que nós decidirmos a fazer o bem em nossas vidas. O Espiritismo nos fala isso, o Espiritismo nos explica isso. Então, diante de todas essas questões, dessas respostas que o Espiritismo nos dá, nós não podemos, hoje, bobear em nossas vidas. Nós temos o objetivo de evoluirmos cada vez mais, de nos tornarmos pessoas melhores, de nos tornarmos pessoas boas, bondosas,
principalmente dentro dos nossos lares, porque é dentro dos nossos lares que nós enfrentamos as maiores dificuldades, porque é dentro dos nossos lares que nós, através do processo de reencarnação, nós temos contatos com os desafetos do passado. É ali o filho problema, a sogra difícil, porque ele foram desafetos do passado e nós estamos ali para corrigirmos esses erros através do amor, através da bondade, através de reatar esses laços, exercendo os ensinamentos de Jesus Cristo. Então é dentro da nossa casa que nós damos provas que nós estamos realmente aprendendo muito aqui no Centro Semeador, que nós estamos mudando. A mudança é tanta que às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim: nossa, o Edson está indo lá naquele centro e mudou da água para o vinho, ele melhorou tanto, o que será que acontece lá? Eu acho que eu vou lá naquele centro para saber o trabalho que eles fazem lá. E esse trabalho é um trabalho simples, é o trabalho da informação, é o trabalho da mudança dentro de nós mesmos. Allan Kardec, na questão 860 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos amigos da codificação: o homem, por sua vontade ou por seus atos, pode fazer com que acontecimentos que deveriam ocorrer não ocorram e vice-versa? E ele obtém a seguinte resposta: ele o pode, desde que esse desvio aparente possa se harmonizar com a vida que ele escolheu. Ademais, para fazer o bem, como deve ser, e como isso é o grande objetivo da vida. Pode impedir o mal, sobretudo aquele que poderia contribuir para um mal maior. Então aqui ele nos fala que o grande objetivo da vida é fazer o bem. Então nós estamos encarnados aqui para fazer o bem. Qualquer pensamento maldoso que venha na nossa cabeça não é o nosso objetivo aqui. Nós estamos aqui encarnados para fazer o bem. Então dessa resposta nós podemos tirar 3 conclusões para analisarmos essa resposta. A primeira: a prática do bem como objetivo único da vida. Então quer dizer que esse é o nosso objetivo na vida. Batata, já sei o meu objetivo, então quer dizer que eu tenho que me tornar bondoso, fazer o bem em todas as situações. Sim, esse é o seu objetivo. João, na epístola, no Evangelho, ele nos fala assim: Deus é amor. Nós só vamos conseguir chegar perto de Deus se nós nos dedicarmos a fazer o bem, porque o bem nos leva para o amor. Então quando o Lúcio aí pediu para a gente trazer um saquinho de arroz, um saquinho de feijão, ele está nos convocando a fazer o bem. E como é muito bom a gente fazer o bem, façam essa experiência. Tragam um saquinho de arroz, coloque ali no carrinho. Aliás, eu pensei que era um Black Friday aqui na frente, estava o carrinho ali. Falei, nossa, vai ter supermercado aqui hoje. Mas tragam um saquinho de arroz. A gente vai se sentir bem. Quando a gente faz uma ação para ajudar as pessoas, nós começamos a receber a ajuda dos espíritos amigos das pessoas que a gente está ajudando. O Chico, certa vez, estava indo para o trabalho e uma senhora chamou, falou: Chico, vem aqui, eu preciso que você me explique essa receita, porque ele tinha recebido uma receita homeopática na noite, e ela não sabia ler a receita.
E ele estava apressado. Ela falou, não, ele falou assim para ela, não, eu volto depois, eu vou ter que trabalhar, o meu chefe é muito rígido, eu tenho que chegar no horário, eu volto depois. Ele andou uns 100 metros, apareceu Emmanuel. O Emmanuel olhou para ele e falou assim, Chico, olha para trás, vê o que está saindo da boca daquela mulher. Ele olhou, e daquela boca, daquele pensamento daquela mulher que ele havia recusado o atendimento, estava saindo pensamentos ruins. E Emmanuel falou para ele, vai lá e ajuda, vê o que ela está precisando, rapidinho. E ele foi e ajudou. Ele explicou a receita do Dr. Bezerra de Menezes, que ele recebia receitas homeopáticas do Dr. Bezerra de Menezes. Ele explicou para a mulher ficou toda alegre, toda contente. Muito obrigado, Chico, que Deus te acompanhe, que Deus te ajude, que Deus te guie. Não é assim quando a gente faz uma coisa boa? Deus te ajude, Deus te ampare, Deus te guie. É assim, eu estou acostumado a fazer esses trabalhos lá em Mirassol. Você leva uma cesta básica, a pessoa te agradece de um jeito que você fica até emocionado, né? Porque Deus te ampare, Deus te guarde, Deus te guie. É uma força que nos vem. Então, quando a gente faz o bem, essa força, essa energia positiva vem para a gente. Então o Chico olhou, o Emmanuel mandou ele olhar de novo, e da boca daquela mulher estava saindo coisas, luz, né? Uma energia luminosa que vinha ao encontro do Chico. Aí ele falou assim, então Chico, a gente tem que atender todo mundo, a gente tem que ajudar todo mundo, mesmo que a gente não tenha tempo. E às vezes a gente tem oportunidade de ajudar as pessoas e a gente não ajuda. Uma boa informação, um bom tratamento, né? Uma palavra de carinho, um ouvido amigo, que às vezes a pessoa só quer contar alguma história, e a gente fala, não tenho tempo, e passa. Isso é caridade, é ajudar o próximo. Outro dia, há uns 2 anos atrás, saiu na Folha de São Paulo, tinha um caderno que chamava Boas Notícias, saiu uma reportagem sobre uma senhora lá em São Paulo, eu achei interessantíssimo. Essa senhora, ela chegou em São Paulo, vinda do Nordeste, com 6 crianças, ela e o marido. Chegaram, foram morar numa favela, e o marido a abandonou. Deixou ela sozinha com 6 crianças na favela. E ela precisou trabalhar, as crianças estavam passando fome, e ela arrumou emprego numa padaria lá em São Paulo, num bairro nobre de São Paulo, um bairro muito rico. E ela trabalhava e pediu para o dono da padaria se ela pudesse levar as sobras da padaria para alimentar os filhos, porque os filhos tinham necessidade de comida. E ele falou, não, pode levar sim, não tem problema. E ela pegava, só que no caminho para a favela, chama a Favela da Macumba, ela observava nos semáforos lá de São Paulo, crianças famintas, crianças com problemas, crianças sem família. Ela pensou assim, meus filhos passam fome, tem dificuldade, nós passamos, mas essas crianças não têm onde recorrer, eu preciso ajudar essas crianças. Imagina, gente, uma senhora vinda do Nordeste, trabalhando numa padaria, pensando assim em ajudar aquelas crianças, e ela começou, sabe fazer o quê? Fazer sopa na casa dela, com as sobras que ela pegava lá na padaria, ela começou a fazer uma sopa, um sopão, e aquilo foi tomando vulto, e as pessoas os fregueses da padaria começaram a saber que ela fazia esse trabalho da sopa, e começaram a ajudar ela, trazia 1 quilo disso, 1 quilo daquilo, e foram ajudando, e foram construindo, chegaram a construir um barracão para ela lá na Favela da Macumba, e hoje é um projeto social muito grande lá. Ela não recebe dinheiro de nenhuma entidade política, ou do Estado, e tudo ela toca aquele projeto, ela atende 400 crianças hoje, deve ter até mais hoje, atende 400 crianças, ela oferece café da manhã, almoço e jantar, fora as aulas que ela dá, que a instituição que ela fundou, dá para essas crianças, porque lá naquela padaria, muito bem frequentada, tem professores, tem especialistas em certas áreas, médicos, que se propõem 1 hora por dia a ir ajudar lá na instituição dela. Então eles vão lá, dão aula de matemática, de física, de estatística, de português. Eles vão médico fazer exames nas crianças, e isso foi tomando vulto. Então essa mulher é uma
um exemplo para nós, né? Você se incomodar com as pessoas que passam necessidade, né? Que você vê no seu semelhante aquela pessoa que tem mais necessidade de você. O Guimarães Rosa falava que é necessário a gente sentir a dor do nosso próximo, porque a gente pode ver aquele abandonado e falar, nossa, está passando, mas a gente tem que pôr o nosso coração na dor que ele está sentindo. E se fosse eu que estivesse lá? E se tivesse aquela dificuldade? Outro dia nós fomos visitar uma senhora, foi eu e 2 colegas. Nós chegamos no barraco daquela senhora, não tinha chão, não tinha banheiro, não tinha nada, e estava ela lá, alegre, contente com a vida. O meu amigo, apesar de ter um pouquinho mais de dinheiro, ele olhou para mim e falou assim, mas como é que pode viver numa condição dessa? O que a gente pode fazer para ajudar? Eu falei, dá um jeito de construir um barraco novo para ela, faz um movimento aí, arrecada com os colegas aí, vamos construir uma casa para ela. E aí foi feito. Ele arrecadou com os outros amigos dele, arrecadou um dinheiro e construíram uma casa nova para ela. E ele falou assim para mim, rapaz, eu tinha um pensamento depressivo tão grande, eu achava que a minha vida era a pior vida do mundo. Olha, ele, empresário, pior vida do mundo. Eu não via significado para a minha vida. Agora que eu ouvi, eu pude ajudar essa mulher, eu comecei a mudar. O meu pensamento mudou. Eu estou vendo a vida de outro jeito. Eu estou vendo que eu não sou o centro do universo, que outros têm problemas piores que o meu. Até então ele não tinha percebido que os outros têm problema que ele. Então a gente tem que sair a campo mesmo, ajudar as pessoas. O Chico fazia isso muito. Ele ia lá, quando ele estava depressivo, ele ia na favela, ajudava, não tinha o que levar, ele levava o evangelho, ele lia o evangelho para as pessoas, ele dava uma palavra de carinho, um beijinho, um abraço. Assim era o Chico. Nós podemos fazer isso. Bom, então a gente conclui que a prática do bem é o objetivo único da nossa vida. Mas também a gente conclui que, com a prática do bem, nós podemos evitar um mal maior. Então, quando nós decidimos a fazer o bem, a praticar o bem, nós impedimos que o mal tome vulto, que o mal tome tamanho, porque nós criamos uma barreira para que esse mal não vá para frente. Então, você está na rua aí, você vê um buraco na rua, para o carro e sinaliza o buraco. Para quê? Para que não haja um acidente na via. Essa é uma maneira de evitar o mal. Então a gente é um bem que a gente está fazendo e um mal que a gente evita. A gente pode ver um bairro, uma favela se formando, como já aconteceu em São Paulo. O Joelmir Betting, certa feita, ele morava numa casa no Morumbi, e do lado começou a construir uma favela. Os moradores daquele bairro começaram a ficar nervosos. Mas como construir um bairro desse jeito aqui, num bairro tão nobre? Eles ficaram tentando tirar aquele bairro, aquela favela de lá. Aí eles reuniram, o Joelmir Betting reuniu umas pessoas e fundaram uma associação, para que essa associação começasse a dar cursos na favela, para que a vida dos habitantes daquela favela melhorasse. E eles conseguiram fazer com que a maioria das pessoas que residiam naquela favela mudassem de vida, através dessa ação, de fazer com que a pessoa sorguesse, a pessoa, através do incentivo, ela mudasse de vida. Então eles barraram o crescimento que provavelmente haveria através daquela favela. Poderia vir crimes, aquela coisa toda. Então eles conseguiram fazer com que esse mal não se propagasse. É uma ação no bem, que nós podemos pensar também na nossa sociedade em fazer. Existe aquela história do Winston Churchill,
É uma história muito interessante, que diz que quando o Winston Churchill era criancinha, ele foi nadar num lago, e no lago, ele começou a se afogar. Estava quase morrendo afogado. O jardineiro, lá do sítio, lá do pai dele, veio e salvou o Winston Churchill. E ele voltou para casa, e o pai dele era muito rico, era um lord inglês, e contou para o pai dele o acontecido. O pai dele foi agradecer ao jardineiro, e falou assim: eu queria te agradecer, eu queria te pagar uma importância, você salvou meu filho, você livrou meu filho da morte. E o jardineiro respondeu: mas eu fiz o que eu devia fazer, eu tinha que fazer isso, eu não poderia deixar aquela criança morrer afogada, eu tenho que fazer isso. Mas ele falou: mas eu quero agradecer você. No que eles estavam conversando, passou um pirralhinho, todo mal vestido, filho do jardineiro, falou assim: esse é teu filho? Sim, é meu filho. Posso fazer um favor? Posso fazer uma coisa? Posso levar ele para estudar em Londres? Você não quer que ele estude? Eu quero sim, mas eu não vou ter condição de estudá-lo, mas eu vou levar ele para Londres, vou estudá-lo, se me permitir. E levou o pirralho, o garoto, para estudar em Londres, e estudou ele nos melhores colégios de Londres. E esse pirralho, ele foi evoluindo, fez faculdade de medicina, se formou e se tornou um grande cientista. Em 1945, ele recebeu o Nobel de Medicina, Sir Alexander Fleming. Foi ele que inventou a penicilina, que revolucionou os tratamentos na medicina. Porque antes da penicilina, a gente morria de qualquer infecçãozinha, a gente já estava batendo as botas. Mas ele inventou a penicilina, e foi uma revolução na medicina naquela época. E coincidência, Winston Churchill contraiu pneumonia. Foi um dos primeiros que tomou a penicilina. Foi salvo pela penicilina do Alexander Fleming. E ele falava que ele teve a honra de ser salvo pelo filho do jardineiro que tinha salvado ele a primeira vez, a vida. Olha a importância da gente fazer o bem, né? A gente não pensar, porque se esse moleque tivesse morrido lá no lago lá, talvez a gente não teria a penicilina hoje. Mas a terceira conclusão que a gente chega também é que com a prática do bem nós podemos eliminar o mal, desde que faça parte do quadro que nós escolhemos para vivenciar, né? Porque muitos de nós, às vezes com problemas de saúde, a gente vem no centro espírita e fala assim: eu vou no centro espírita, vou trabalhar no bem, mas eu quero que me cure dessa doença. Provavelmente acontece isso mesmo, né? Se a gente se dedicar no bem, a gente encontra uma cura, mas tem que haver, né, um acerto do que a gente pediu lá no nosso processo reencarnatório. Será que quando a gente foi reencarnar aqui, nós não pedimos para passar por certas doenças, né? Porque a gente vê lá na reencarnação de Segismundo, no Missionário da Luz, todo o processo que um espírito passa para reencarnar aqui. Existe lá lugares, né, setores lá do nosso lar que planejam o corpo que a gente vai ter aqui. Então esse tem o desenho do corpo, a planta do corpo, o projeto do corpo, e a gente escolhe: eu quero um problema de coração aos 50, 60 anos de idade, eu quero nascer com um problema para ressarcir aquilo ali. Então esse é o processo reencarnatório. Então às vezes o problema que nós estamos passando agora faz parte do nosso projeto, e a gente tem que entender isso. Mas trabalhar no bem vai garantir para a gente que a gente tenha um alívio do sofrimento que a gente tem. Porque às vezes a gente fica muito concentrado na dor que a gente está sentindo, e a gente fica muito concentrado, e aquela dor dói mais. E quando a gente sai para assistir uma pessoa, para ajudar uma pessoa a fazer o bem, a gente se desliga daquele processo doloroso, e a gente começa a se sentir melhor. A gente não lembra que a dor existe, porque a gente está ajudando as pessoas. Dona Martina era uma senhora que trabalhava numa instituição espírita. Ela ajudava
a instituição, fazia sopa, fazia crochê, fazia trabalhos de costura, ajudava muita gente. Todo mundo no centro espírita gostava dela, todo mundo no plano material e no plano espiritual, porque ela era uma grande trabalhadora no bem. Mas certa vez, ela ficou doente, muito doente, mas doente mesmo, e ela não pôde mais trabalhar no centro espírita. Todo mundo ficou sentido aqui no plano espiritual, e lá no plano material ficou todo mundo sentindo, mas lá no plano espiritual, as pessoas, os espíritos ficaram muito mais tristes ainda, porque eles contavam muito com Dona Martina, eles contavam toda hora com ela, porque ela é uma grande trabalhadora. Aí formou uma comissão lá no plano espiritual, para ir falar com o diretor daquela instituição espiritual, para que intercedesse junto a Jesus, para ajudar a Dona Martina. E foram lá em comissão e falaram com ele assim: você precisa ajudar a Dona Martina, nós só contamos com ela ajuda muita gente, esse trabalho que ela faz lá é muito bom, muita gente gosta dela, ela ajuda muita gente. Aí o diretor falou: mas eu não posso fazer nada, faz parte do plano reencarnatório dela, ela escolheu ter essa doença, ela estava trabalhando no bem, mas ela já sabia de anteriormente que ela ia passar por isso. Mas eles insistiram tanto com o diretor, que ele falou assim: tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer, e levou as rogativas de todo mundo, do plano material e do plano espiritual, lá para instâncias superiores, e chegou até Jesus o pedido, e de lá de cima veio o pedido que Dona Martina tinha que melhorar, porque ela trabalhava muito no bem. E imediatamente Dona Martina começou a melhorar, saiu da cama e começou a trabalhar novamente, e começou a ajudar muita gente, e continuou o trabalho dela. Então, gente, quando a gente trabalha no bem, tem comissões que se formam para defender a gente, lá no plano espiritual. Imagina os trabalhadores da casa aqui, todos os trabalhadores. Às vezes a gente está compromissado com o trabalho da casa, e às vezes vai passar um jogo lá na televisão, a gente fala: hoje eu não vou não, porque meu time vai jogar, o campeonato está quase ganho, não vou trabalhar não. Mas os espíritos amigos contam com você, eles contam com você. Você assumiu esse compromisso, tem que vir sim, tem que ajudar, porque é bom para a casa e bom para você que está trabalhando também. Então, trabalhar no bem, gente, fazer o bem, sempre é bom para todos nós. Então, quando a Casa Espírita, o Semeador, nos convoca para trabalhar no bem, para ajudar o próximo, que a gente não perca tempo pensando, porque quando a gente pensa muito, a ajuda tarda, e a pessoa que a gente tinha que ajudar, desencarna, não dá tempo. A gente não pode pensar, quando a proposta é de trabalhar no bem, que a gente fala: daqui eu pego e eu faço, vou sim, eu encontro um tempinho, porque todo mundo que trabalha no bem, acha tempo de fazer alguma coisa no bem. Então a gente pode fazer na nossa profissão, ajudar o próximo, quando a gente é psicólogo, é engenheiro, a gente pode ajudar 1 hora por dia, doar do nosso trabalho que a gente pode fazer. A gente pode ajudar o nosso vizinho que às vezes está passando necessidade, né? Está com dificuldade, está com doença. Outro dia eu fiquei sabendo de uma senhora, morava vizinha numa casa de uma amiga nossa, e estava com dengue. Mas a dengue é uma doença triste, né? Porque ela derruba a pessoa, e a pessoa não tem vontade de levantar da cama e fazer nada, e ela estava muito ruim. Essa minha amiga, que é frequentadora do nosso centro lá, que gosta de trabalhar no bem, que trabalha em mesa mediúnica, ela se lembrou de fazer uma visita, e foi lá, viu que a mulher estava realmente passando necessidade. Ela pegou, foi para a casa dela, comprou um frango e fez uma canja, e levou lá para a mulher, levou a canja para a mulher. Isso é trabalho no bem, uma simples canja. A mulher se animou, se arribou, como a gente fala. Então isso é a gente pensar no próximo,
é trabalhar no bem. Então a proposta da noite de hoje, gente, é que nós trabalhemos no bem, que nós façamos o bem, que nós nos transformemos em pessoas mais bondosas, porque hoje nós já temos conhecimento necessário e suficiente para nós mudarmos. A gente vai em muitas casas espíritas por aí, e às vezes a gente pensa, eu penso assim, que a doutrina espírita traz tantas informações para a gente, que a gente já tem que partir para isso aí, né? Porque senão a gente não sabe quando a gente vai desencarnar, e quando a gente desencarnar, como é que vai ser lá do plano espiritual? Outro dia ele se manifestou um espírito lá no nosso trabalho mediúnico, havia 50 anos que esse espírito estava vagando pela cidade de Mirassol, e estava desorientado, 50 anos, totalmente desorientado. Ele narrou para a gente que passava em frente ao centro espírita, e tinha vergonha de entrar, tinha preconceito de entrar, mas o dia que ele entrou, ele foi bem atendido. Então isso é um drama que pode acontecer com qualquer um de nós, porque o plano espiritual é uma realidade que está aí, são mensagens, livros, mais mensagens, comunicações, que nós recebemos frequentemente na casa espírita, que nos orienta, que nos falam que existe esse plano espiritual, que ele é vivo, ativo, e que nos pede, né, que nós mudemos, que essa é a nossa realidade. Então a proposta é trabalhar no bem, trabalhemos no bem, em todos os lugares que nós estivermos, lembremos que nós temos que trabalhar no bem, fazer coisas boas, nos tornarmos bondosos, usarmos palavras caridosas, palavras boas, palavras harmoniosas, sermos bons realmente, muito bons. Para encerrar já, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o culto do Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar. Eu sei que aqui a maioria das pessoas fazem o culto do Evangelho no lar. A gente fala culto do Evangelho no lar, mas na doutrina espírita não tem culto não. O Chico, quando começou a falar em culto do Evangelho no lar, o pessoal começou a ratear com ele, mas é Evangelho no lar. A gente faz o Evangelho no lar. Por exemplo, um dia da semana, lá em casa, a gente faz no domingo às 8 horas da noite. A gente reúne a família, reúne toda a família, senta lá, numa mesinha, põe uma água para fluidificar, uma jarrinha de água para fluidificar, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho normal mesmo, né? Faz a prece inicial, né? Nessa prece inicial a gente agradece a oportunidade de ter a família nossa, de estar reunido junto com todas aquelas pessoas. A gente pede para os bons amigos espirituais que estejam presentes para saturar o ambiente de paz e harmonia. Aí, feita essa prece inicial, a gente lê um trechinho do Evangelho, um pedacinho. Tem gente que faz na sequência, mas pode abrir ao acaso. Geralmente sai na lição que a gente está precisando para o dia. Verdade. Às vezes a gente está com um problema sério e sai a lição que a gente abriu. Abriu o Evangelho e sai aquela lição. A gente comenta sobre aquela lição. Pode também ler uma dessas mensaginhas, né? Tem vários livros, né, da série Pão Nosso, do Chico, que é maravilhosa a série Pão Nosso, né? A gente pode ler uma mensagem da série, comentar também. Feito isso, a gente faz a prece final. Na prece final, a gente roga a Jesus que nos ajude a ter um lar mais harmonizado, mais feliz, mais luminoso, né? Onde as pessoas lá dentro se entendam melhor, que todos estejam caminhando realmente com os ensinamentos de Jesus, né? Essa rogativa, ela pede aos amigos espirituais também que ajudem os nossos irmãos encarnados ou desencarnados da nossa família, que porventura estejam passando por uma dificuldade de doença, e eles nos ajudam, eles colocam essas boas emanações lá. E a gente pede também para que coloquem na jarrinha de água que a gente colocou lá, o remédio que a gente está precisando. Às vezes a gente está precisando de um remédio, a gente está sempre precisando de remédio. Às vezes a gente está muito nervoso, a gente pede para colocar um calmantezinho na água, eles colocam.
Existe um relato de uma senhora que estava com a criança doente em casa e nada baixava a febre do bebezinho. Ela já tinha dado tudo e não baixava a febre. Aí ela, fazendo o culto do lar, culto do evangelho, ela lembrou de pedir para os bons amigos espirituais que colocassem o remédio para o bebê. Terminado o culto, ela foi lá, pegou um conta-gotas e colocou na boquinha da criança. Relato sério. 5 minutos depois, a criança já não tinha mais febre. A ação dos espíritos a nosso favor. Que a gente tenha muita fé nisso. E ela acontece. É um jeito da gente harmonizar nosso lar. Da gente atrair boas companhias para junto de nós. Né? A oração, o culto do evangelho no lar. Dizem os bons amigos espirituais que quando a gente faz o culto do evangelho, a nossa casa fica protegida. E se o quarteirão fizer o culto do evangelho no lar, o bairro inteiro fica protegido. Imagine se a cidade de São José do Rio Preto, todo mundo fizer o culto do evangelho no lar. Porque hoje, gente, mais do que nunca, é tempo da gente trazer Jesus para dentro da nossa casa. Trazer Jesus. Jesus tem um nome tão poderoso, tão luminoso, que quando é falado o nome de Jesus, os espíritos maldosos, trevosos, eles saem correndo. Que Jesus é um poder que a gente nem imagina. Então que nós possamos trazer mais Jesus para dentro de casa. Que tenhamos Jesus no nosso coração. Porque Jesus é a luz dos nossos dias. É a luz que nos faz ter força para continuar na nossa jornada, no nosso caminho. E quem tem Jesus no coração tem sempre muita esperança, muita fé no futuro. Pode acontecer qualquer coisa, mas a gente está com Jesus. E quem tem Jesus tem a proteção dos bons espíritos. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês. E que Jesus, nosso amigo de todas as horas, nos abençoe hoje e sempre. Obrigado.